Botafogo oficializa a saída de um dos melhores jogadores do seu elenco atual, e essa atitude irritou a maior parte dos torcedores. Peça importante no Botafogo de 2024, Svarino recebeu diversas sondagens, mas nenhuma se tornou proposta oficial até hoje. O Botafogo conta com um jogador venezuelano e pretende mantê-lo no elenco para a temporada 2025. As sondagens foram da Rússia, da Espanha, da Itália e do Oriente Médio. Apesar do interesse, nenhum clube formalizou oferta. Bastos postou nos stories do Instagram um print do fórum do site Meu Timão, em que um torcedor do Corinthians rasga elogios ao defensor e pede sua contratação. Para evitar qualquer mal-entendido, o jogador do Botafogo logo postou uma explicação nesta segunda-feira, 6/1. Estamos felizes e abençoados no Botafogo. Sobre a foto que postei hoje no Story é simplesmente pelos elogios. Foi um ano brutal para todos nós botafoguenses e ficará gravado nas nossas memórias. Obrigado pela compreensão, escreveu Bastos. O zagueiro angolano foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro e renovou o contrato com o Botafogo até o fim de 2026. O Botafogo chegou a ter proposta de 20 milhões de euros, cerca de 128 milhões de reais, do Atlético de Madrid, SP, por Thiago Almada, mas a oferta foi recusada por Dion Texta, que preferiu a ida do meia argentino para o Lyon, clube francês da Eagle Football. O valor é menor até mesmo que o anunciado pela imprensa quando o Botafogo contratou Thiago Almada junto ao Atlanta United, Estados Unidos, 25 milhões de dólares, 137,4 milhões de reais, sendo 22 fixos e mais 3 em bônus. Segundo a coluna Mercado da Bola, assinada por Bruno Andrade, Texter tem feito avaliações supervalorizadas dos jogadores para possíveis negociações, o que tem incomodado o empresário. Além disso, há tendências financeiras com agentes e atletas, que podem ser abatidas em eventuais propostas de outros clubes. A saída de Luiz Henrique do Botafogo para o PSG é um novo capítulo na carreira do jovem atacante em uma transição que pegou muitos de surpresa. Luiz Henrique, uma das maiores promessas do futebol brasileiro, se despediu do Botafogo para dar um passo gigantesco em sua carreira, com sua transferência para o Paris Saint-Germain, PSG, da França. O anúncio oficial da mudança foi feito no começo de janeiro de 2025, marcando o fim de uma trajetória de sucesso nas categorias de base e no time principal do Botafogo, e o início de uma nova era para o jogador no futebol europeu. O início promissor de Luiz Henrique no Botafogo. Luiz Henrique chegou ao Botafogo vindo do Real Betis, da Espanha, em uma transação de mais de 100 milhões de reais, mas logo se destacou pela sua velocidade, técnica refinada e instinto goleador. Sua ascensão foi meteórica, e em pouco tempo ele se tornou uma das principais atrações do time alvinegro, com características que o diferenciavam dos outros jogadores de sua geração, como a capacidade de desequilibrar em jogadas individuais e a visão de jogo apurada. Luiz rapidamente conquistou a titularidade no time principal. Seu desempenho no Campeonato Brasileiro de 2024, por exemplo, foi simplesmente impressionante. O atacante se destacou com gols importantes e atuações decisivas que ajudaram o Botafogo a se consolidar entre os principais clubes do país. Essa fase de sua carreira fez com que clubes de todo o mundo começassem a monitorá-lo, e as especulações sobre uma possível transferência para o futebol europeu logo ganharam força. A chamada do PSG, embora o Botafogo tivesse a intenção de manter o jogador por mais uma temporada, a oferta do PSG, uma das maiores potências do futebol mundial, foi irresistível. O time francês, que já havia monitorado o talento de Luiz Henrique durante sua passagem pelo futebol brasileiro, viu no jovem atacante uma peça-chave para reforçar seu elenco e reforçar seu poder ofensivo, que contava com estrelas como Kylian Mbappé e Neymar, mas buscava sempre novas alternativas para manter sua hegemonia na França e na Europa. A negociação, que envolveu um valor significativo, foi fechada em janeiro de 2025, com a transferência de Luiz Henrique sendo anunciada como uma das mais caras do futebol brasileiro nos últimos anos. O valor da transação não foi revelado oficialmente, mas especula-se que o montante tenha sido superior a 50 milhões de euros. Um valor recorde para um jogador que ainda estava em início de carreira. A despedida do Botafogo. A saída de Luiz Henrique deixou uma marca profunda no Botafogo. O jogador era considerado um símbolo da renovação do clube e de sua busca por novos tempos de sucesso. Ele sempre foi muito admirado pela torcida alvinegra, que acompanhava sua trajetória com carinho e esperança de vê-lo conquistando títulos e realizando feitos históricos com a camisa do clube carioca. Em sua despedida, Luiz Henrique fez questão de agradecer à torcida botafoguense, aos companheiros de time e à comissão técnica pelo suporte durante sua trajetória no clube. Com um vídeo emocionante publicado nas redes sociais,
O atacante ressaltou o quanto o Botafogo significou para sua carreira, lembrando de momentos marcantes como sua estreia no time profissional e sua participação em jogos decisivos. Foi uma honra vestir essa camisa e representar essa torcida apaixonada. O Botafogo sempre será meu lar no futebol, e levo todos vocês comigo no meu coração. Agora, sigo para um novo desafio, mas com a gratidão de quem sabe de onde veio, disse Luiz Henrique, emocionado. O impacto no PSG. A chegada de Luiz Henrique ao PSG gerou grande expectativa tanto entre os fãs do clube quanto entre a imprensa esportiva internacional. A direção do PSG não escondeu a empolgação com a aquisição de um jogador tão jovem, mas com um talento já comprovado no futebol brasileiro. O técnico Christophe Gotti, que já havia mostrado interesse em jovens talentos do futebol brasileiro, se mostrou encantado com o potencial de Luiz Henrique, e já começou a planejar formas de integrá-lo ao elenco. Luiz Henrique é um jogador que pode dar ao PSG uma nova dimensão no ataque. Sua velocidade e habilidade com a bola nos pés são impressionantes. Estamos muito felizes em tê-lo em nosso time e acreditamos que ele será uma peça fundamental para nossas ambições na Liga dos Campeões e na Ligue 1, afirmou o treinador francês em uma coletiva. A chegada do atacante também trouxe à tona comparações com outras grandes revelações do futebol brasileiro que brilharam no PSG, como Neymar e Marquinhos. Embora as expectativas para Luiz Henrique sejam grandes, é importante destacar que o jovem terá a oportunidade de se desenvolver ao lado de astros internacionais e com uma estrutura de futebol de altíssimo nível, o que pode acelerar seu crescimento e adaptação ao futebol europeu. O desafio da adaptação. Embora Luiz Henrique tenha mostrado talento e maturidade em sua passagem pelo Botafogo, a adaptação ao futebol europeu não é algo simples, e o jogador terá que lidar com diferentes pressões e um ritmo de jogo ainda mais intenso. A Ligue 1, embora não seja tão competitiva quanto as ligas mais fortes da Europa, como a Premier League ou a La Liga, exige jogadores muito preparados fisicamente e psicologicamente para se destacar. Além disso, Luiz Henrique vai precisar aprender a lidar com a concorrência em um elenco recheado de estrelas, onde a cada jogo a pressão por resultados positivos é constante. O técnico Gotti e a comissão técnica do PSG têm demonstrado confiança no potencial do brasileiro, mas sabem que o processo de adaptação é gradual. O futuro de Luiz Henrique. Com sua transferência para o PSG, Luiz Henrique entra em um novo estágio de sua carreira, com a possibilidade de se tornar um dos grandes nomes do futebol mundial nos próximos anos. A expectativa é de que o atacante tenha um papel de destaque no time parisiense, com a chance de disputar as principais competições internacionais. Quem sabe, conquistar títulos como a Liga dos Campeões da UEFA, o grande sonho de todos os jogadores de elite. Para o futebol brasileiro, a saída de Luiz Henrique para o PSG é mais uma demonstração de que o país continua a ser um celeiro de talento, mesmo em tempos de crise econômica e dificuldades nos clubes nacionais. O Botafogo, por sua vez, se despede de uma de suas joias mais preciosas, mas com a certeza de que ajudou a moldar um dos maiores nomes do futebol mundial da próxima década. Conclusão. A ida de Luiz Henrique para o PSG é um marco tanto para a carreira do jogador quanto para o futebol brasileiro. Após uma passagem brilhante pelo Botafogo, o jovem atacante agora se prepara para encarar os desafios do futebol europeu, ciente de que seu talento e dedicação serão cruciais para sua consolidação no cenário internacional. Para o Botafogo, a despedida de Luiz Henrique representa um ciclo que se encerra, mas também uma nova oportunidade de descobrir e lapidar novas promessas que possam seguir os passos do ídolo recém-criado.